Salve pessoal, em clima de Halloween, eu vou trazer para vocês dessa vez uma dica de um quadrinho de horror, tá? Da melhor qualidade, de uma editora brasileira feita por artistas brasileiros. Eu estou falando de Lua Negra. Então vem comigo e vamos conhecer juntos um pouquinho mais dessa obra. Enquanto seu lobo não vem, você já vai chegando logo com aquela curtida marota, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito e ativa o sino para receber notificações de vídeos pai d'éguas, que nem esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Obviamente, se você quiser ajudar ainda mais o canal, compartilhe os nossos vídeos, né, com a galera que curte dessa mesma coisa que a gente gosta, né, esse universo, né, do mundo pop, geek, nerd, e quer ajudar ainda mais. Os quadrinhos resenhados geralmente vêm com os links na descrição do vídeo, e se você clicando, se você quiser, né, adquirir os quadrinhos, você clica no link e esse link vai levar você para a Amazon, e lá você tem a oportunidade de adquirir quadrinhos com preços diferenciados e de quebra ainda ajudar o canal. Olha essa coisa pai d'égua. E vamos falar sobre Lua Negra. Quadrinho, pessoal, ou seria melhor, quadrinhaço, né? Criado, né, roteiro de Alex Magnus, né, roteirista, escritor e também, né, dono da editora Red Dragon Publisher, que tem várias ramificações, tem publicações de livros, que é publisher, tem a comics, que é o caso inclusive de Lua Negra, e que criaram há bastante tempo, na realidade. O Alex Magnus, ele conta um pouquinho na história desse quadrinho. Ele chegou inclusive no momento, né, acho que no primeiro lançamento dela, a lançá-la pelo Catarse. Foi uma campanha que teve sucesso e que hoje você pode encontrar inclusive esse quadrinho em dois formatos, formato americano e nesse formato gigante, tá, que é 21 por 30. Fica com a gente até o final, que eu vou te dar justamente as dicas de onde você vai encontrar esse quadrinhaço. Mas deixemos de sofisma e vamos ao que interessa, né, meus amigos? Como eu bem disse para vocês, esse quadrinhaço aqui, formato gigante, 21 por 30 centímetros, tá? Capa cartão com orelhas, tá? O papel também offset. A versão no formato americano, que tem uma outra capa, diga-se de passagem, e que nos extras eu vou mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho da concepção, né, dessa história fabulosa. Mas como eu disse para vocês, esse baita quadrinho, pessoal, nesse formato gigante, é o que eu recomendo que vocês adquiram, pois, como eu bem disse para vocês, o roteiro é do Alex Magnus e a arte, cara, magnífica, é do Jean Bandeira. Jean Bandeira aqui, pessoal, que ele busca o melhor da arte, né, do que era escuro e tudo, né, desse contraste, né, das luzes, das sombras, para criar o clima mais adequado para essa história de horror sobrenatural. Ele, obviamente, né, foi buscar referência nos seus mestres, como Bernie Wrightson, Alfredo Alcala, né, e, obviamente, aqui puxa muito, né, para as antigas publicações, dos pulps, e as antigas histórias da Eerie e da Creepy, né, da Warren Publications. Então, com base nessa história, nós vamos conhecer um pouquinho do casal enamorado, Ezequiel e Raquel, que numa bela noite, como outra qualquer, estavam ali namorando, até que obviamente chegou a mãe pra, né, falar: olha, já tá na hora de você sair, né, meu amigo? Afinal de contas, moças de bem não ficam namorando até altas horas. E obviamente, assim, para vocês bem entender, né, a história toda ela é situada num passado remoto, né, você pode ver aqui inclusive pela própria arquitetura e vestes dos nossos personagens, assim como o meio de transporte, né, utilizado pelo Ezequiel. E aqui, enquanto Ezequiel parte rumo à sua casa, e aqui fica um detalhe, né, deixando aqui a sua amada Raquel admirando de sumir na paisagem, fica aqui mais uma vez aqui o destaque para a arte simplesmente espetacular, né, do Jean, inclusive assim, totalmente concatenada com a própria narrativa do Alex Magnus.
já que em determinado momento, ele mesmo durante a narrativa ele fala, as árvores arqueavam-se sobre o cavaleiro, como se fossem aparições fantasmagóricas, lançando suas garras malévolas na escuridão, sedentas pelo sangue quente que corre em veias cheias de vida. Sob o manto negro que cobre o firmamento como uma teia macabra, o brilho opaco do luar mergulhado no breu noturno permaneceu como uma única testemunha. E diante dessa narrativa, nós temos aqui uma arte de página inteira do Jean mostrando literalmente o nosso protagonista praticamente sendo engolida. Tudo isso, né, só contribui para o clima no ar, o clima tenso. E obviamente, né, como em toda boa história de horror, ela tem a sua dose de verborragia, tem a sua dose de sensualidade. No caso aqui, a forma como o Jean nos mostra a beleza da Raquel e justamente o que se passa na cabeça dela naquele, sabe, minúsculo momento entre ela se despedir do seu amado e adentrar na sua casa. E é justamente nessa situação, em situações, em momentos como esse, né, que tanto a narrativa do Alex quanto a arte do Jean literalmente vão nos envolvendo, né, e aumentando gradativamente, né, o mistério e a tensão em torno do que está por acontecer, né? Como toda boa história de terror, eu confesso que eu tinha um certo receio a cada virada de página em que mostrava, inclusive, a própria Raquel dentro da própria casa. O meu receio era de que ao virar a página, né, nós nos deparássemos, assim como todo bom filme, né, de horrores, de terror, aquele jump scare, né? E é exatamente essa sensação que nós temos ao ler essa história a cada virada de página, sabe? Esse ponto aí, Alex, foi extremamente eficaz aí com a sua narrativa. Pois, obviamente, né, se o nome da história é Lua Negra, e como está bem ilustrado na capa, o lobisomem está à espreita. E aqui começa o calvário desse casal. E fica aqui mais uma vez eu elogio justamente a forma como ele, forma muito hábil como ele, sabe, retrata os cenários, e mesmo com todo o esplendor, né, da paisagem, ele bota os ângulos fechados, e a forma como nós enxergamos os nossos protagonistas aqui sempre é em um ambiente quase que, apesar de amplo, claustrofóbico também, né, por tabela. Então é muito interessante aqui a forma, né, como essa história ela foi construída. A arte está, como você bem pode mostrar para vocês, está simplesmente espetacular. Bom, e eu vou parar por aqui porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco dos extras, né, que trazem, né, que vem nessa história, nesse formato gigante aqui que eu tenho em mãos. E aqui nos é mostrado aqui, o Alex Magnus ele nos dá uma baita de uma introdução em torno da lenda, né, de todo o aspecto histórico, inclusive, da onde veio a lenda do lobisomem, da fusão do homem, né, com o lobo, que advém desde a mitologia grega, né, a filosofia, a forma como foram agregados novos elementos, né, à mitologia, como por exemplo a utilização da prata. E aqui, pessoal, tem uma curiosidade interessante, nos é mostrado aqui inclusive a primeira arte conceitual, né, da capa do Lua Negra, feita aqui na época, em 2009, por Anilton Freires. Essa arte, por sinal, depois ela foi colorizada e foi trabalhada, e ela é ela que ilustra a versão da história em formato americano. Eu vou aproveitar aqui e dar mais duas dicas, tá, de duas outras histórias de horror e de terror que também são da mesma editora. E inclusive ambas do mesmo autor, né, do Alex Magnus, dessa vez em parceria com outros artistas. Dentre elas aqui o elenco Estrada da Morte, né, ambas em formato americano, tanto Dunkel, Alma Negra, quanto Estrada da Morte. E em Estrada da Morte, Alex Magnus ele fez aqui, junto com o Maurício Lima, né, uma história clássica de terror, né, que nos evoca muito daquilo das histórias de além, né, além da imaginação, como a Eerie da Creep, e por que não dizer aquelas famosas histórias, né, que
as pessoas sempre quando evocam algum tema sobrenatural, alguma coisa do tipo, sempre vem uma história em mente. Essa história, esse quadrinho, A Estrada da Morte, ele tem exatamente a cara desses contos que você escuta de um amigo ou de um conhecido, né, que sempre tem um desfecho para lá de sobrenatural, e que o Alex Magnus ele sempre se cerca de bons artistas, né? E o Maurício Lima dá o tom com a sua arte, né, que casa perfeitamente com o clima e o tema. Também não vou contar o final da história, pois eu gostaria muito que vocês prestigiassem essas obras. Em Dunkel, Alma Negra, nós temos uma história que ela é meio que horror, mas ela é mais um thriller de suspense. Aqui, Alex Magnus com Zilson Costa e Márcio Freire. É uma história colorida, né, como vocês bem podem ver, formato americano, capa canoa, tal qual A Estrada da Morte, e que nos é mostrado aqui um ser sombrio, enigmático, que é o Dunkel, e que dentre, né, o vício dele de ficar pensando alto dentro da cabeça, se é que vocês vão me entender aqui o que eu estou tentando dizer para você, nos é mostrado uma série de traumas e a forma um tanto quanto que cruel e sombria com que ele enxerga a sua própria vida e o mundo à sua volta. São histórias, pessoal, que valem a pena serem conferidas, porque, como eu falei para vocês, além de se tratar de ótimas histórias, né, de horror, thriller de suspense, no caso de Lua Negra, um horror sobrenatural, que tem esse, vamos dizer assim, esse plus a mais de serem feitas e produzidas no Brasil por uma editora brasileira e por artistas brasileiros. A editora brasileira nesse quesito aí, a Red Dragon, inclusive eu vou deixar o link na descrição, esses quadrinhos você pode encontrar tanto no site da editora quanto na Amazon. E eu vou deixar os dois links para vocês, tá? Vocês decidem aonde tiver o preço melhor, né, e tudo. E já adianto, além disso aqui, no site da Red Dragon vocês vão encontrar muito mais coisa, também na área de terror, mas muito também na área de espada e feitiçaria, faroeste, artbooks, enfim. Existe uma miríade de produtos ali da Red Dragon, tanto voltado para a literatura quanto para os quadrinhos. Bom, espero sinceramente que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, obviamente, já vou deixando logo o like, né? Lembrar mais uma vez, né, já que o vídeo já está acabando. Fica também o lembrete para você se inscrever no canal, ativar o sino, enfim, todos aqueles prolegômenos. E me despeço de vocês neste Halloween. Se você não estiver fazendo nada, meu amigo, minha amiga, valeu. Um bom chibi.